Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um enorme prazer tê-lo conosco. No programa de hoje nós vamos falar da carne bovina no mercado varejista do Brasil e também sobre a Gênica, uma empresa que lançou uma solução que otimiza o uso de fertilizantes. Vamos falar do Mercosul, que assinou um acordo com Singapura. E vamos comentar sobre o CCIR, que é um documento importante para a vida do produtor e a legalidade da propriedade. E, é claro, vamos falar também do mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações que bateram mais um recorde, mesmo atingindo esse valor recorde de exportações no mês de junho deste ano, com crescimento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, e registrando um faturamento de 15,7 bilhões de dólares. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as receitas do agronegócio seguem pressionadas pelo aumento do preço dos fertilizantes. Além disso, houve uma queda na disponibilidade dos insumos agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, e o valor dos fretes marítimos e também terrestre tem contribuído diretamente para a diminuição na margem do lucro do setor. Segundo informações da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, 85% dos insumos utilizados no Brasil, cerca de 40 milhões de toneladas, vêm de outros países, como Rússia, China, Marrocos e também do Canadá. A dependência do agronegócio brasileiro por produtos importados se agravou ao longo das últimas décadas, com um aumento de 440% das importações, se comparado aos volumes registrados no final dos anos 90, período em que os fertilizantes nacionais conseguiam atender metade da demanda do mercado brasileiro. E agora vamos comentar sobre o Mercosul, que acabou assinando um acordo com Singapura. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura pode representar um incremento de 28 bilhões de reais no produto interno bruto aqui do Brasil até o ano de 2041, pelo menos é o que estima o Ministério da Economia. Segundo a pasta, no mesmo período, é esperado um aumento de 11 bilhões de reais nos investimentos, 21 bilhões nas exportações brasileiras para o país asiático e quase 28 bilhões de reais nas importações. Além disso, o acordo com Singapura, o Mercosul decidiu também reduzir em 10% a tarifa externa comum, que é a TEC. Em novembro do ano passado, o Brasil reduziu unilateralmente a TEC também em 10%, aproveitando de uma exceção no regulamento do bloco que permite medidas do tipo para a proteção da vida e também da saúde das pessoas. Em maio deste ano, após o acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia, o governo brasileiro conduziu uma nova redução de 10% em diversos produtos. A homologação da redução pelos demais países do Mercosul é vista pelo governo brasileiro como um ato simbólico que fortalece a medida tomada por Brasília no ano passado. O Brasil não conseguiu, entretanto, que a segunda baixa de 10% da TEC fosse homologada por todos neste momento. A Venezuela está suspensa do bloco do Mercosul, por se tratar de um entreposto importante para o comércio no Sudeste Asiático. Singapura é o sexto principal destino das exportações brasileiras, com 939 milhões de dólares em embarques, isso no mês de junho, ou quase 3% do total vendido pelo Brasil. A Venezuela está suspensa do bloco do Mercosul. E agora, eu vou falar sobre o CCIR,
um documento importante para a vida do produtor e a legalidade da propriedade. CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, referente ao exercício de 2022, já pode ser consultado e emitido. O documento comprova a inscrição das propriedades e posses rurais no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, Base de Dados Federal, gerenciada pelo INCRA, com informações das áreas públicas e privadas. Para obter o CCIR, o interessado deve acessar o banner indicativo no site do INCRA ou diretamente no endereço https://sncr.serpro.gov.br/CCIR emissão. Também pode baixar o aplicativo SNCR Mobile para uso em dispositivos móveis, como tablets e celulares. Quem não tem acesso à internet com o serviço nas salas da cidadania, das superintendências regionais e unidades avançadas do INCRA, ou você pode conseguir em uma unidade municipal de cadastramento, UMC, instalada em parceria com as prefeituras. Agora, é necessário pagar a taxa de serviço cadastral por meio de guia de recolhimento da União, emitida com o certificado. E o valor da CCIR depende do tamanho da sua área e deve ser quitada até 16 de agosto, sem cobrança de juros e correção, exclusivamente na rede de atendimento do Banco do Brasil. Caso a quitação não ocorra até a data limite, haverá cobranças de multas e juros. Débitos da taxa de anos anteriores serão cobradas no atual certificado. Em caso de impressão de segunda via do documento, já quitado, não será preciso pagar novamente a taxa. E agora vamos falar de boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou preços estáveis dessa maneira. Houveram algumas tentativas de compras abaixo da referência média na região, principalmente na região norte do Brasil. Já no restante do país, o mercado operou com uma outra negociação acima da referência média, envolvendo animais padrão China. Segundo a análise de safras e mercado, essas negociações foram mais comuns em São Paulo. O processo de desvalorização do real pode ser um fator relevante para a retomada da alta dos preços do boi gordo, tornando a conta das exportações mais vantajosas. As cotações permaneceram inalteradas. O analista de safras e mercado, o nosso amigo Fernando Henrique Iglesias, ele disse que a partir de agosto o mercado contará com novos elementos de alta, a começar pelo aquecimento da demanda doméstica, com o Dia dos Pais atuando aí como um motivador de consumo de carnes em todo o país. E agora você vai ver que o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, ela aponta que as exportações de carne bovina brasileira para o Egito cresceram 268% em receita no primeiro semestre deste ano. A porcentagem é apontada pelo mais recente levantamento realizado pela ABPA. No período de análise, os embarques totalizaram 274 milhões de dólares. Em volume, o aumento foi de 232%, com 71 mil toneladas. Ao ampliar o levantamento, as exportações totais para os países da Liga Árabe, no primeiro semestre de 2022, totalizaram quase 100 mil toneladas embarcadas, representando receita de mais de 385 milhões de dólares. A manutenção desses números positivos reforça a qualidade da carne brasileira, mas também a confiabilidade que o Brasil conquistou junto aos países árabes. Esses mercados, que já representam quase 1/4 da população em todo o mundo, buscam alimentos seguros para o consumo que atendam aos preceitos da religião islâmica. Vale destacar que
para acessar tais mercados, é imprescindível obter a certificação Halal, que se configura como uma chancela de qualidade para qualquer produto que será consumido pela população muçulmana. E agora vamos falar um pouquinho sobre os maiores países produtores do mundo. China, Índia, Estados Unidos e Brasil compartilham as vantagens de possuírem grandes populações, amplas áreas reprodutivas e zonas climáticas que permitem plantações diversificadas. A China, ela possui apenas 10% da terra arável do planeta, mas produz 1/4 da produção global de grãos e lidera o planeta na produção de cereais, algodão, frutas, vegetais, carnes, ovos e peixes. A sua produção em 2020 foi de 1,560 bilhões de dólares. Já a Índia, ela teve a segunda maior produção agrícola em 2020, num valor de 403 bilhões de dólares. O país asiático é o maior produtor mundial de leite, juta e uma classe de leguminosas que inclui feijão, lentilha, grão de bico. A Índia também é o segundo maior produtor mundial de arroz, trigo, cana-de-açúcar, frutas, legumes, algodão e amendoim. Os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar na produção agrícola total de 2020, com 307 bilhões de dólares. Milho, carne bovina, soja, laticínios e aves foram os 5 principais commodities agrícolas dos Estados Unidos em valor. E em quarto lugar, o Brasil. Foi o 4º maior produtor agrícola de 2020, com uma produção valendo 135,8 bilhões de dólares. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, carne bovina congelada e também aves. E depois do intervalo nós vamos falar sobre carne bovina no mercado varejista e também sobre a Gênica, uma empresa que lançou uma solução que otimiza o uso de fertilizantes e o novo inoculante líquido que potencializa a produtividade das lavouras, disponibilizando fósforo para as plantas. Nós voltamos já, é um minuto só. A gente tem recebido com frequência reclamações de violência nos ônibus. Motoristas têm também sido vítimas dessa insegurança. São flagrantes de agressões contra esses trabalhadores. E nós vamos mostrar também que tem muito bairro sofrendo com a buraqueira. E tem morador pedindo policiamento. Desde 2000 eu tenho sido assaltado. Eu acho que tem que ter mais policiamento. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Óticas Brasil. Só garante quem sabe o que faz. Experimente. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade.
e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre carne bovina no mercado varejista do Brasil. A demanda doméstica por carne bovina segue enfraquecida, segundo pesquisadores do CPEA, diante da inflação elevada. Grande parte da população brasileira apresenta restrição orçamentária e, assim, muitos consumidores passam a procurar proteínas com valores mais competitivos, como as carnes suína, de frango e também ovos. Em detrimento do produto bovino, dados do CPEA mostram que, quando comparadas as médias de junho e também de julho, até o último dia 19, agora de julho, observa-se uma valorização de 1,73% para a carcaça bovina, que foi negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo, ou seja, a carcaça foi vendida a R$ 20,90 por quilo. E a maior demanda pelas concorrentes, suínos e aves, é evidenciada pelo movimento de alta um pouco mais intenso, que é registrado para as carnes suína e de frango, como nós falamos, também comercializadas no atacado da Grande São Paulo, que apresentam valorização de 5% para a carne suína e 5,5% para a carne de frango. No mês de julho, agora, a carcaça especial suína ela foi negociada a R$ 9,85 o quilo. Já o frango resfriado a R$ 8,15. E agora nós vamos falar sobre a Gênica. A Gênica é uma empresa que lançou uma solução que otimiza o uso de fertilizantes e é o novo inoculante líquido que potencializa a produtividade das lavouras, disponibilizando fósforo para as plantas. E para falar sobre esse tema importante, eu estou com Gerson Marchesi. O Gerson é gerente de marketing da Gênica e vai contar para nós sobre essa alternativa interessante. Gerson Marchesi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema muito interessante, né? E atualíssimo, né? Muito atual. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade. O cenário não podia ser mais propício para a gente lançar essa ferramenta, né? Em função da crise de fertilizantes. A gente passa por um momento de altas, de máximas históricas aí nos preços dos fertilizantes minerais. E otimizar o que a gente já tem no solo e o que a gente está aplicando é muito importante. Sim. E a gente pode fazer isso integrando estratégias de manejo, né, que envolvem manejo cultural, biológico, dentre outras estratégias, né? Bom, ô Gerson, me fala um pouquinho o que é a Gênica, o que a Gênica faz? Perfeito, a Gênica é uma indústria especializada em bioinsumos com a visão de ser uma plataforma de agricultura regenerativa para o Brasil. Então, a gente desenvolve soluções integradas voltadas para a construção de sistemas mais produtivos, mais sustentáveis, usando micro-organismos, plantas de cobertura, estratégias de diagnóstico, de entendimento da qualidade biológica do solo, para desenvolver, assim, sistemas mais estáveis e mais produtivos, aumentando a interação da planta com o microbioma do solo. Entendi. Bom, então a Gênica, ela produz um produto, ela tem um produto, certo? Que quando a gente coloca esse produto no solo,
todo aquele fósforo que está lá no solo e que, por incrível que pareça, todo ano a gente coloca solo para plantar, fósforo no solo, né, para fazer o cultivo, preparar o cultivo, e esse fósforo ele acaba ficando no solo, né, o solo retém ele. Então vocês têm um produto que, quando aplicado no solo, ele faz esse fósforo ficar mais disponível para a planta e automaticamente produzir mais, né? Exatamente, é isso que ele faz. Na verdade é um micro-organismo, então é uma bactéria chamada Pseudomonas fluorescens, né? E ela interage com a planta ali naquela camada entre o solo e a raiz, chamada rizosfera, e ali tem uma interação entre a planta e a bactéria, onde a planta fornece carbono, né, exudados radiculares, então ela fornece carboidrato, aminoácido, para aquela bactéria fermenta, produz ácido e libera, disponibiliza dessa maneira ali fósforo que estaria precipitado na solução do solo. Então, você não vai disponibilizar fósforo em todo o perfil do solo, então a ideia, a bactéria não consegue tirar tudo que está ali, mas a nível de raiz, você consegue aumentar a disponibilidade de fósforo para que a planta absorva. Como o fósforo é um elemento muito pouco móvel, a ideia é justamente essa. Aonde a raiz crescer, a bactéria vai crescer junto e vai ajudando a planta a acessar esse fósforo que antes estava ali pouco lábil, né, pouco disponível para absorção. Então a gente otimiza o que tem e também, por promover crescimento radicular, por promover essa absorção, até o que a gente está aplicando vai ser mais aproveitado também. Quer dizer, o que a gente observa é que quando você aplica bioinsumos numa determinada lavoura, você consegue melhorar a capacidade produtiva do solo, você consegue fazer com que a planta fique mais robusta, que aproveite melhor os elementos químicos que tem ali naquele solo e automaticamente você tem uma maior produtividade, né? Exatamente. E uma coisa interessante a gente está falando de uma ferramenta específica, que é o Inceptor, né? Uma bactéria que é capaz de aumentar essa disponibilidade de fósforo para a planta, mas quando a gente integra outras ferramentas, como você bem falou, biológicas, né? Então, para absorver mais fósforo, a gente precisa de mais raiz. Então, aumentar o sistema radicular, usando promotor de crescimento, por exemplo, o azospirilo associado a pseudomonas, é interessante. A gente aumentar a qualidade, a sanidade dessas raízes também é importante. Então, proteger essas raízes contra o ataque de nematóides e doenças de solo também aumenta a capilaridade das raízes e, consequentemente, a capacidade, o tamanho da boca da planta para absorver esses nutrientes. Então, todas essas estratégias associadas, né, mais nutriente disponível, mais raiz produzida e maior sanidade radicular associados vão nos dar uma condição de estruturação de planta muito melhor, uma condição de absorção de nutrientes muito melhor e, consequentemente, uma estabilidade de produção muito maior. Ô Gerson, basicamente, a gente tem comentado aqui, os bioinsumos, eles tomaram assim um crescimento, tiveram um up muito legal, muito forte, nesses últimos 4, 5 anos, né? Quer dizer, hoje esses bioinsumos já são assim, vamos dizer assim, peça fundamental e peça-chave para que a gente tenha uma lavoura altamente produzida, né? Altamente, vamos dizer, rentável, porque esses bioinsumos, pelo menos na minha visão, eu acho que é uma estrada sem volta, né? Não tem como mais ficar sem, né? Sem dúvida. Uma coisa interessante, né? Os bioinsumos já são usados há muito tempo, mas de forma muito esparsa, isolada, né? Pontual. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, através do sistema de manejo que a gente tem, que é o Regenera, é ajudar o produtor a implementar um sistema de manejo regenerativo e usar esses bioinsumos da melhor maneira possível, tirando seu máximo potencial. Então, você tem que ter um planejamento. Qual que é a vantagem dos bioinsumos, né? Eles, além de atuarem pontualmente no controle de um patógeno, de uma praga ou na disponibilização de um nutriente, eles ainda auxiliam na melhoria da qualidade biológica do ambiente como um todo. Então você melhora a atividade biológica do solo, a diversidade biológica do solo e consegue repor funções que estavam perdidas ali em função do monocultivo, do sistema de produção convencional. Então, se você consegue aumentar a consistência de uso, fazer um programa robusto, diversificado de manejo, e ter frequência, né, nas várias lavouras consecutivas utilizando esse tipo de ferramenta de forma ordenada, você consegue não só aumentar a produtividade, mas eventualmente a médio prazo reduzir o número de aplicações, reduzir a pressão de pragas e de patógenos e ter muito mais estabilidade, como você falou muito bem, rentabilidade. Então a gente fala muito de produzir bem com sustentabilidade
E não é só sustentabilidade ambiental, social, mas sustentabilidade do próprio negócio, rentabilidade do negócio, né? Os custos estão estourados, então se a gente não conseguir ter rentabilidade, não conseguir diminuir os custos, otimizar o manejo, a gente não vai conseguir fechar a conta. Então, os bioinsumos usados de forma ordenada dentro de uma estratégia de manejo regenerativa conseguem nos trazer essa frequência de bons resultados e otimização de investimentos aí, aumentando a rentabilidade do negócio. Pois é, Gerson, uma coisa que a gente também fala muito é que há algum tempo aí, 20 anos para trás aí, você fazia as coisas meio de qualquer jeito e ainda tinha lucro. Hoje, fazendo ao pé da risca, com computador, enfim, com um monte de planejamento aí, você corre o risco ainda de ter uma série de problemas. E é aquilo que a gente sempre fala nos nossos programas. É importante que você faça um planejamento, não é simplesmente chegar, bioinsumo dá resultado, dá, mas você também não pode estar extrapolando o limite. Principalmente no Brasil, onde a maioria das propriedades rurais tem 2 cultivos, tem gente que tem 3 cultivos. Há casos de propriedade de ter 4 cultivos. Então, o que a gente extrai do solo é muita coisa. Então, esse solo tem que ter um produto como a gente tinha antigamente quando era menino. A mãe te dava ou biotônico Fontoura ou emulsão de Scott. Para quê? Para você crescer e ficar forte, né? Não, mas é uma realidade. Quer dizer, hoje basicamente não se usa muito isso, mas antigamente, para a gente ter assim, forte, desenvolver o corpo, você tomava um dos 2. E olha que goela abaixo não era fácil, viu? Então o solo de hoje também, eu vejo que está precisando de uma emulsão Scott, de um biotônico Fontoura. Não é só fertilizante. Tem que ter coisa viva ajudando aquela coisa que é produzida na indústria, que é o fertilizante. Exatamente. Um grande exemplo, né, e a gente retoma as origens, né, então um grande exemplo é a própria floresta que a gente toma por base, né? Então, como a gente não aduba a mata, não controla a praga, e ela tá lá, viçosa, bonita, porque tem diversidade. A diversidade biológica, ela é a resposta para o equilíbrio de qualquer sistema natural. Então, quanto maior a diversidade você tem as populações se autorregulam, né, você tem um inseto que consome a planta, mas um outro organismo que regula aquele inseto e assim por diante. Verdade. Como a gente trabalha muito com monocultivo ou sucessão, e áreas muito extensas, sempre tudo, a safra e safrinha igual, soja, milho, via de regra. Você tem que diversificar. Exato, então a gente não consegue diversificar muito, a gente tem que diversificar como dá. Diversificar cultivar, diversificar linhas, faixas, né, de cultivos diferentes, diversificar micro-organismo no sistema, no solo, aumentar a matéria orgânica. Então fazer o que der para diversificar, para aumentar a vida no sistema. Sim. Quanto mais vida a gente colocar, menos a gente vai ter que imputar energia, ou seja, insumo. Verdade. Bom, eu conversei com o Gerson. O Gerson, ele é da empresa Gênica, uma empresa que produz bioinsumos. E se você quiser bater um papo com ele, basta ligar para o 19 99816 6455. Eu vou repetir, 19 é o DDD dele, está lá em São Paulo, em Piracicaba, 99816 6455. Gerson Marquesi, gerente de marketing da Gênica. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo mais vezes aqui para a gente trocar novas ideias, tem muita coisa boa para falar. Um grande abraço e muito obrigado, Gerson. Nós que agradecemos, grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, Gerson. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: as boas ações elevam o espírito e predispõem-no a praticar outras ações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.